Se a sua manutenção preditiva não está entregando resultados reais para você, você ainda tem equipamentos parando, parada inesperada, tem muita falha, muita quebra, então tem algo de errado, algo de muito errado. Hoje eu vou te mostrar 5 erros mais comuns que acontecem em relação às manutenções preditivas e eu tenho certeza absoluta que um deles você está cometendo. Qual vai ser? Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos descobrir isso juntos. Eu me chamo David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e sou especialista na área de gestão da manutenção e gestão de ativos. E aqui na Modular nós transformamos talentos em profissionais de sucesso e esse também é o nosso objetivo aqui com você. E nós temos vários vídeos, séries, workshops, aulões, webinars, tudo sobre a área de manutenção e gestão de ativos. Então já vou pedir para você, clique aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e siga se você quiser aprender tudo sobre essa área de manutenção. Erro número 1. Achar que preditiva é só coleta de dados. Muitas vezes você está tão preocupado em coletar dados, em fazer uma coleta de vibração, uma análise de termografia, análise de óleo, que você acaba tendo um monte de dados, um monte de gráficos, um monte de relatórios, mas não sabe o que fazer com isso. Como que você desdobra esses resultados, essas análises, esses dados em plano de ação, gera ordem de serviço e como isso mais lá para frente vai alterar a frequência das suas manutenções preventivas, como que isso vai gerar manutenções corretivas programadas, como isso pode alterar completamente as suas inspeções de rota. Então, se você ainda está só coletando informações, você está tendo só relatórios bonitos, com gráficos bonitos, com um monte de desenho e mostrando que você entende a condição dos seus ativos. Mas, efetivamente, o que está sendo feito depois disso? Esse é um dos principais problemas. Nós vamos em várias empresas que muitas vezes coletam muita informação, não tem um PCM estruturado, não tem uma manutenção, uma engenharia de manutenção, e aí esses vários sensores, essas várias ferramentas acabam entrando no desuso e muitas vezes a gente vê empresas retirando a manutenção preditiva aí, né, do seu cronograma mestre de manutenção porque acaba não tendo resultado prático. Então, o que você fez com o seu último relatório preditivo? Você gerou um plano de ação? Você incrementou isso em outros tipos de manutenção? Qual foi o resultado que isso trouxe para você? Lembrando, pessoal, que quando você adia uma ação ou uma decisão, isso pode significar que o equipamento ele está morrendo aos poucos sem mesmo alguém estar fazendo alguma coisa para salvar a vida dele. Erro 2. Não ter os níveis de alerta bem definidos e padronizados. Algo muito comum é a gente ter esses dados, às vezes a gente até pode ter um plano de ação em cima deles, mas quando que a gente dispara os gatilhos, né? Quais são os triggers que a gente tem aí para poder disparar uma ação, ou seja, quais são os meus níveis máximos de temperatura, de ruído, de vibração, o número máximo de partículas na minha análise de óleo, como que eu estou analisando isso ao longo do tempo, quais são as curvas de tendência que eu tenho. Então é muito comum empresas terem os mesmos gatilhos, ou seja, definição dos mesmos, né, níveis de aceitação, de conformidade durante anos. Mas a gente sabe que o equipamento muda, as circunstâncias ambientais dentro de uma indústria mudam, falhas antigas acabam mudando isso, falhas crônicas acabam mudando esses gatilhos, né, esses padrões, esses limites de alerta. Então será que você está periodicamente revendo isso? E aqui dentro ainda tem um outro erro, que é considerar o mesmo critério de alarme para vários ativos diferentes. Por mais que uma motobomba, um motor, um mancal, eles sejam parecidos, mas cada um deles vai desempenhar uma função diferente, está num local diferente, tem uma exigência diferente, uma capabilidade diferente. Isso, claro, vai alterar os níveis de exigência desses nossos limites de alarme. Erro 3. Não saber elaborar um plano de ação. Já que nós vimos ali, né, tá correlato aos 2 primeiros erros. Não saber o que fazer depois e também não ter os limites bem definidos de alarme. E depois, se a gente sabe o que fazer depois, nós temos bem definidos esses limites, mas nós não sabemos elaborar um plano de ação, muitas vezes isso só fica gerando cada vez mais backlog, ordem de serviço em cima de ordem de serviço, falha em cima de falha, mais trabalho para fazer e às vezes a gente nem dá conta de tanta coisa.
Às vezes, se o nosso plano de ação não é bem definido, a nossa manutenção preditiva pode gerar tanto trabalho que a gente vai ter que contratar mais pessoas, desenvolver mais atividades, melhorar coisas, trabalhar mais a confiabilidade, fazer mais análise de falha, e a gente não tem mão de obra suficiente para isso. Imagine um médico detectar um tumor e não fazer nada com esse paciente. Ele só fala, olha, você tem um tumor, é preciso retirar, que daqui a algum tempo esse negócio aí vai piorar e você pode vir até falecer e dar tchau para o paciente. Muitas vezes é isso que acontece. Por isso que é preciso ter um plano de ação. Dizer exatamente quem deve fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer. Aquele famoso 5W2H que você já conhece, que também já temos conteúdos aqui no canal sobre isso. Então, ao montar um plano de ação com base no 5W2H, você garante que a atividade ela vai ter sequência. E assim a gente vai conseguir, então, tirar resultados das nossas preditivas. Afinal, pessoal, quantas falhas você já previu e mesmo assim elas aconteceram? Na verdade, isso não foi problema de um sensor, não foi problema do software do sistema. O problema foi que você não agiu no momento certo. Erro número 4 é um clássico, a eterna briga produção-manutenção. E quando a gente fala de preditiva, esse quarto erro é não envolver o setor de produção. Quando nós falamos de preditiva, nós temos que entender que o equipamento ele dá sinais, ele mostra se ele está tendo uma falha potencial, se ele está tendo um defeito, se ele está tendo alguma anomalia no seu funcionamento. E quem melhor para detectar isso, para perceber isso, para ter essa sensibilidade, senão o pessoal da operação. Então, muitas vezes nós, quanto manutenção, principalmente quando a gente está falando de preditiva, de inspeção, de manutenção condicional, nós precisamos então capturar essa galera da operação e fazer com que elas comprem essa ideia da predição e passem a analisar melhor, mais profundamente a condição do equipamento. E aí na manutenção, claro, a gente quando for fazer uma parada para fazer uma preditiva, incorporar a operação, quando a gente precisa fazer uma preditiva, um diagnóstico com máquina rodando, chamar o operador, ter uma janela bem dedicada para isso, para que a gente possa realmente coletar os dados corretos nos pontos corretos e fazer com que o operador ele comece a sentir a necessidade, a vontade de entender mais sobre o seu equipamento e de fazer a correta operação e também, por que não, a correta manutenção. Afinal, a manutenção ela começa lá na identificação das demandas de manutenção, conforme a gente já viu em vários treinamentos de PCM, por exemplo. E como eu costumo dizer, né, pessoal, você pode ter o sensor mais avançado do mundo, a melhor tecnologia, mas ainda o melhor sensor é o ser humano. É a pessoa que está lá na ponta que vai ser o responsável por fazer tudo isso acontecer, tomar a ação, a decisão e a ação e assim resolver o problema. Então, quando nós investimos em pessoas e nós fazemos essa fusão manutenção e operação, a gente só tem a ganhar. O erro número 5 é você usar a preditiva para justificar que não precisa mais ser feito preventiva. E aqui a gente tem um assunto aí muito perigoso e polêmico. Afinal, quando que eu posso desistir de fazer uma manutenção preventiva e trabalhar só com preditiva? Então a gente vê que muito existe essa discussão dentro das empresas achando que uma coisa elimina a outra. Na verdade, a gente sempre costuma trabalhar, tanto nos nossos treinamentos quanto nas nossas consultorias, trabalhar a manutenção por criticidade, por prioridade ou pelo risco. Então, equipamento classe A com alto risco, a gente pode trabalhar sim uma preditiva, eliminar a manutenção preventiva baseada no tempo, trabalhar só baseado na condição e com isso a gente mitiga muito a ocorrência das falhas. Agora, se o equipamento é classe B, ele não tem um grande risco, eu não preciso ficar investindo em preditiva. Eu posso trabalhar com uma manutenção preventiva baseada no tempo, por exemplo. Então a gente consegue um conceito muito mais equilibrado. Então, muito mais do que quando eu substituo preventiva por preditiva qual é o melhor cenário que eu tenho para aplicar cada tipo de manutenção. E aí a gente, claro, pode aplicar aquilo que a gente aprende lá no curso de RCM, que é fazer uma análise proativa de falha, identificar os modos e os efeitos de falha. Com base nisso, a gente pode definir o RPN e com base no risco, ali, na severidade, na ocorrência e na forma como a gente faz a detecção, a gente pode então direcionar para o melhor tipo de manutenção, aquele que é mais viável economicamente dentro das possibilidades que a gente tem. Mas aí eu vou deixar para vocês ainda um último erro muito comum, bônus aqui para vocês. Esse erro é você não se inscrever no nosso workshop de manutenção preditiva, onde nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a manutenção preditiva com convidados especiais aí, para a gente entrar no mundo da predição, ainda inserindo a inteligência artificial, machine learning,
dados em nuvens, como que a gente trabalha os sensores de vibração, análise de vibração e por aí vai. A gente vai ter muita coisa para discutir. Você vai ter acesso ao seu certificado também de participação desse workshop. Ele vai ser 100% online, 100% gratuito, dia 6 de maio, às 20 horas, direto do YouTube. Eu e mais alguns convidados especiais aí vamos trabalhar toda essa parte de manutenção preditiva com vocês de uma forma fácil para vocês aplicarem no dia a dia. Que a gente transforme isso em resultado. Afinal, ninguém quer saber a fundo como que funciona um sensor piezo e tal. Na verdade, a gente quer chegar aqui, como que a gente transforma isso em resultado prático para a sua empresa. Então, se você quiser aí turbinar o seu currículo, melhorar a sua qualificação profissional e trazer mais resultado para a sua empresa, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, clica lá, mas você tem que se inscrever porque as vagas são limitadas. Então, se inscreve lá que no dia 6 de maio, nós vamos estar juntos para descobrir tudo sobre como que a gente está aplicando a manutenção preditiva na nova era da indústria com as novas tecnologias, falando um pouquinho aí também de indústria 4.0. E agora eu quero saber de você, quais desses erros que a gente conversou aqui você está cometendo aí ou já cometeu? Então deixa aqui nos comentários para a gente ver se um deles realmente você está cometendo. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui mais esse vídeo. Não esquece, claro, de curtir, comentar, compartilhar, manda aí para os seus amigos que trabalham com você na manutenção, aquele técnico que não sabe ainda a diferença e para que serve uma preditiva. Convida esse pessoal também para o nosso workshop, que vai ser muito bacana ter a presença de todos vocês. Se vocês quiserem também, entre em contato com o nosso time de suporte e atendimento para saber mais sobre os nossos cursos, mentorias, consultorias e como a gente pode ajudar você a crescer profissionalmente e alavancar o resultado da sua empresa, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês lá!